Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Vida Equilíbrio. Eu, Andréa Cunha, tenho o maior prazer em estar aqui com você e também um prazer de estar aqui à frente desse programa que traz ativação de vidas, que traz inspiração e sempre uma conversa bacana sobre saúde, sobre transformação, sobre muitas coisas assim que a gente precisa levar para a nossa vida. E também eu trago a consciência da autorresponsabilidade das nossas escolhas. E esse programa, a gente tem o objetivo de trazer informação. Mas eu sempre falo, o que você vai fazer com essa informação que a gente está trazendo? Porque o mais importante não é só saber, é fazer. Então, a atitude é fundamental. E hoje aqui eu quero trazer um tema que é muito importante para a gente, para o nosso dia a dia, que é a consciência alimentar. Pois é, como é que a gente está se alimentando? O que a gente está levando para a nossa mesa, dando para os nossos filhos? Como é que a gente, de fato, está sustentando o nosso corpo, que é o nosso templo? Como? Então, assim, existe uma busca, né, de dietas, uma correria para o emagrecimento, mas até que ponto essa correria, essa busca pelas dietas estão alinhadas com o nosso prazer de viver, com a nossa vontade de realmente viver essa vida de uma forma mais equilibrada, mais feliz? E, gente, claro, né, para falar sobre isso, eu tinha que trazer uma pessoa que é especialista para falar sobre nutrição. Quem está aqui comigo hoje é o Daniel Cage, que é também bacharelado, né? Tem um bacharelado em nutrição, que é palestrante, hoje também está aí nas redes sociais falando sempre de nutrição, sobre alimentação consciente. Daniel, é um prazer, uma honra estar aqui com você no podcast Vida Equilíbrio. André, obrigado pelo convite, pela apresentação. É um prazer também estar aqui no seu programa, que é um sucesso, e conte comigo sempre para vir aqui. Que bom. E, Daniel, eu gosto muito da sua fala, né? Você traz sempre a questão do integral, né? Da saúde integral, do alimento realmente qualificado, da gente buscar na natureza, né, o máximo possível de nutrição, que ali já tem, né, pra gente. E eu quero, assim, principalmente trazer para as pessoas que estar fazendo uma boa alimentação não significa que você não tem que ter prazer, tá? É prazeroso você se nutrir. É gostoso também você escolher alimentos saudáveis, né? Então, até que ponto você trazer o prazer de comer também versus o prazer de viver? Qual é esse equilíbrio nisso? Legal, você trouxe um tema, talvez um dos temas mais complexos da nutrição nessa atualidade, que é a gente encontrar esse equilíbrio. Infelizmente, em algum momento, a saúde ficou partida aí, desassociada, né? Desassociada à questão do prazer. Muita gente vê o prazer como uma coisa indulgente, como uma coisa assim, eu vou botar o pé na jaca, o dia do lixo, né? Coisa desse tipo, isso. Assim, de o prazer de comer é comer só comer guloseima, né? Guloseima, um monte de açúcar, gordura, tal, alimento ultraprocessado. E a saúde é aquela coisa, aquele regime, né? Um regime militar, uma coisa rígida, uma coisa restritiva demais e se priva de tudo. E, na verdade, a gente não funciona assim, né? O comer não é à toa que a evolução tornou o comer algo prazeroso, né? Acho que as coisas mais importantes para a sobrevivência, para a evolução da espécie estão associadas a prazer, né? A própria procriação, né? Sim, verdade. Você tem o prazer do sexo, você tem o prazer da alimentação. Existem outros prazeres na vida também, mas é importante que a gente fale sobre isso, porque tem muita gente aí que está vivendo numa correria de perseguir um peso, perseguir Exatamente. um padrão, corpo ideal, um padrão de estética, né? E tentando se resumir ao que aparenta ser. E isso é um buraco bem fundo aí que, no final das contas, só vai gerar mais vazio, mais compulsão, né? Eu costumo dizer que toda privação ela tende a gerar uma compulsão. Verdade. Isso é uma coisa que talvez seja um efeito colateral do nosso cérebro, da nossa forma de ser, né? Uhum. Então, não vale a pena a gente ir por esses caminhos, que inclusive eu já fui, né? Quando eu me formei em nutrição, há 15 anos atrás, eu era bem rígido, assim. Eu fui atleta de natação e era bem naquela pegada, naquela mentalidade de nosso corpo é uma máquina.
se você coloca o melhor combustível, um carro de Fórmula 1, sabe? Aquela coisa bem Você foi radical, mas pra técnica. coisa bem qualificada. A comida, assim, a melhor possível. Mas era a comida a melhor possível, mas numa rigidez e numa privação que tira o prazer. Que tira o prazer na maioria dos momentos e que a longo prazo é insustentável, né? É verdade. Então obviamente que tem pessoas que conseguem tolerar isso por mais tempo, mas a maioria das pessoas não consegue. Porque quando a gente fala de o que você se nutre, né? Você falou isso aí no início. A gente se nutre de nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, né? Do que é físico, mas a gente também se nutre de momentos, de situações, de contextos e que a comida sempre vai estar envolvida e que é importante. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente vê nesse processo de muita privação, de restrição, quando alguém pretende fazer uma dieta, se propõe a fazer uma dieta, né? Ela vai restringindo muito a capacidade de socializar. Sim, né? Então, muita gente acaba... Porque onde tem comida, tem gente, né? É verdade. Você quer juntar uma forma gente, social, né? De fato. Que sempre existiu. Sim. Eu estudo muito sobre isso, os primeiros, assim... Os primeiros achados e arqueológicos é que o ser humano começou a ter esse hábito quando ele domesticou o fogo. Bacana. Então, quando a gente domesticou o fogo, a gente se reunia ao redor da fogueira. Para comer, se alimentar. Se reunia em círculo. E o fogo também afastava, né, os predadores. Enfim, a gente, nesse momento, era o momento de contar histórias. Eram os rituais, né? Era aquela partilha da comida. Então, tem uma hierarquia de quem come a parte melhor, quem não come. Enfim, a gente é o único animal que cozinha, né? Olha a gente é o único animal cozinheiro. E aí quando a pessoa está doente, você precisa alimentar essa pessoa, né? Então, a gente se nutre também dessas relações que estão em torno da comida. Olha, você trouxe uma coisa bem importante, tá? Porque isso traz a família. É o prazer de comer e desse contexto familiar também, que a gente aprende, que está dentro da gente, né? Você quer ver um exemplo? Um almoço de domingo. Eu vou trazer alguns exemplos aqui assim, né? Vamos imaginar que seja aquele almoço de família, uma família bacana, uma família, né, que todo mundo se dá bem, né? Que, enfim, aquele almoço de domingo, né, que é uma coisa que também é uma tradição que está se perdendo um pouco. Mas tem lá uma lasanha, tem lá, pode ser, sei lá, uma feijoada, um cozido aqui na Bahia, né? Uma comida baiana que seja... A comida é gostosa, é bacana, mas o que é mais gostoso é esse contexto, é a comida com as pessoas que estão ao redor ali. Sim. Quer ver? Tire todas as pessoas e coloque só você na frente de uma mesa dessa aqui de comida. É a mesma coisa? Tire a comida e bote você na frente das pessoas e todo mundo com fome. Não é a mesma coisa, entende? Claro, é o equilíbrio, então, na verdade, né? A comida faz parte desses momentos e a comida tem muito significado. Por exemplo, quando eu lembro do cheiro de canela, quando eu vejo alguma coisa com canela, eu sinto o cheiro da canela, maçã, canela, eu já venho na minha cabeça, assim, na minha mente, muito forte. Porque minha mãe tinha essa coisa de comer banana da terra com canela, fazer bolo de maçã com canela. E aí eu tinha o afeto nisso também, né? Eu lembro bem pequeno, minha mãe deixando um pouquinho da massa do bolo ali na vasilha e eu no colo dela, e eu lambendo ali, eu colocando o dedo, e aí minha irmã vinha, brigava. E assim, tinha um pouco de açúcar ali, enfim, tinha, né? Mas ainda era um bolo feito por minha mãe e tal, uma coisa assim, né? Que tinha o amor também que ela colocava ali, né? E aí a gente depois comia o bolo e tal, e tava a família junto, reunida. E, enfim, existem vários registros. Memórias afetivas que trazem, né, através da comida. E que pode ser uma comida mais saudável, pode ser uma comida menos saudável, mas o que eu estou querendo trazer aqui é que, de fato, existem essas memórias e que a gente precisa saber lidar com elas, né? A gente precisa ter uma relação bacana, não uma relação de amor e ódio com a comida, mas uma relação equilibrada de que, assim, não tem problema de vez em quando você
sai um pouco dessa rotina, né? Sim. Ou dessa privação que você se coloca, ou que você às vezes precisa por conta de um problema de saúde, né? Claro. Tem gente que tem que evitar alguns alimentos, Sim, né? tem que seguir os protocolos, por questões né? de saúde mesmo, né? Claro. Então, que não tem tanta flexibilidade. Então, dentro desse equilíbrio aí, dessa interseção aí, que é bem uma linha bem tênue, que eu costumo Com certeza. falar, né? Porque não existe um caso, não existe uma receita de bolo. Você trouxe uma coisa, porque de fato comida está ligada ao prazer, né? E ao mesmo tempo também tem um quê emocional aí que a gente, né, tanto positivo quanto negativo. Tem pessoas que comem para suprir uma emoção que foi frustrada, né? Sim. Ou uma falta dela. Uma carência. Uma carência, né? Tem essa questão da parte afetiva positiva, que eu mesmo tenho uma memória com a minha avó muito grande, de estar na mesa reunida com a minha avó e bisa, ouvindo história dela, do interior. Legal. Coisa linda, maravilhosa. Então era o momento da sopa, o momento do mingau. Então eu sou uma mulher que adora o mingau, chá, tudo coisa de vó, bolo, né? Sentava para comer aquele bolo. Então, assim, isso é prazeroso, isso não tem preço, né? Sem dúvida é uma coisa gostosa. E assim, se a gente tem isso e a gente saber ligar a comida a esses momentos de prazer, a gente precisa ser radical, de fato, né? Saber comer, né? A quantidade, tudo isso também é importante fazer esse equilíbrio no nosso dia a dia. Hoje a gente tem muita informação em relação ao que a gente... As combinações, as quantidades. É importante também a gente se autoconhecer, né? A gente saber identificar os sinais de fome, de saciedade. Exatamente. Que a gente tá muito, às vezes, atento ao que falam, ao que Daniel fala, ao que fulano fala, ao que está escrito, mas a gente também perde um pouco dessa percepção e dessa autoconfiança de confiar no corpo. O corpo da gente é como um carro que tem um painel ali. Ele acende vários sensores. No carro, quando você está lá dirigindo, aí tá, sei lá, aquece, pouca água no limpador, aparece um sensor. Se, sei lá, o pneu está baixo, hoje em dia aparece um sensor. Tem vários sensores no painel, né, do carro. E que acende, a gente pode ver, interpretar e falar assim, não, é isso aqui, vou parar para encher o pneu, então vamos parar porque o óleo está baixo. O nosso corpo é a mesma coisa. Exatamente. Ele dá vários sinais sutis. A gente precisa ficar atento e nos e a gente conhecer, precisa, né, e a gente precisa perceber isso. Exatamente. Só que esse modo de vida que a gente está hoje, acelerado, automático, né? Não acelerado. para, não dorme direito e não para nem para comer, né? E mastiga os problemas. É verdade. Tem as pessoas que mastigam os problemas, né? Ou seja, pessoas que são mais ansiosas e que descontam na comida. Tem o que desconta na compra. E imagina a qualidade dessa comida no corpo, né? Ela vai levar no quê, né? Porque, né, infelizmente, ela tá levando ali toda a emoção para dentro. Então é por isso que a comida ela não se torna nutriente, sim calórica, né? Só fica na caloria e não na nutrição, né? É muito doido isso, porque a ciência não comprova 100% do que a gente está falando aqui e tem gente que talvez nem acredite, mas se você for parar para pensar, faz muito sentido. Eu tô vendo ali um livro que você tem ali do Deepak Chopra. Ele é um cara bem bacana, tem um livro dele que eu acho fantástico, que uma das coisas que ele fala é assim, fome na alma, nenhuma comida calma. Eita, nossa, frase fome na alma, nenhuma comida calma. Então, o que ele está querendo dizer com isso, em resumo? Que existe, a gente, que eu falei aqui no início, né? A gente não se alimenta só de maçã, batata, arroz, banana, carne. A gente se alimenta também de, não só das emoções que a gente falou aqui, né? Da segurança de ter pai e mãe, de ter um companheiro, né? De ter uma família, de ter uma rede de apoio, de ser reconhecido no seu trabalho, de pertencimento a um grupo. Então, todo excesso geralmente é a falta de alguma outra coisa, né? E a compulsão, ela pode ser manifestada no nosso corpo de diferentes formas. Pode ser com comida, pode ser com bebida, pode ser com sexo, pornografia, pode ser com compras. Então, a comida talvez seja mais fácil, porque a gente vive também um contexto de muita fartura, de muita oferta, e fartura sobretudo de alimentos que não é nem alimentos que eu posso falar, mas de produtos alimentícios, né, o que a gente chama de ultraprocessado, que são alimentos que foram de fato feitos para durar muito na prateleira, para serem baratos e para nos
Viciar, literalmente. Vai saciar, mas trazendo essa dependência, né? Aí que tá, ele dá a falsa impressão de que vai saciar. Na verdade, não nutre, né? ele é um alimento hiperestimulante, em termos de sentidos. Eu vou lhe trazer aqui um salgadinho, por exemplo. Um alimento ultraprocessado, ele tem que ter, ao mesmo tempo, muito sal, muito açúcar e muita gordura. Essa combinação. E se ele for crocante... fritura ainda. E se ele for crocante, aí é a fórmula da explosão de sabor. Então, observe que existe um grupo de estudos de profissionais que falam que existem vários tipos de fome. Tem a fome do ouvido. Sim. A fome do ouvido é quando você come uma coisa e faz aquela crocância. Sim. Né? Quando você come um biscoito. Né? Não, todos nós. Uns mais, outros menos. Né? Então, a coisa do crocante... Ninguém come um biscoito mole. Ninguém come... você já comeu... O crocante, ele seduz, dá vontade, né? Como uma acarajé, cheiro também. Como uma acarajé quente, saído do forno. E como uma acarajé depois de 2-3 horas, ele mole. Não é o mesmo prazer. A sensação de prazer pode ser a mesma acarajé, com o mesmo recheio, é diferente. Então, os alimentos ultraprocessados são alimentos que têm, além disso, tem também realçador de sabor. Sim. Né, que geralmente é aquela substância glutamato monossódico. O que ele faz? Ele chega na sua papila gustativa, que é um sensor que identifica ali sal, açúcar, né, azedo, amargo, e ele potencializa, ele aumenta o volume. Você Então, você come as crianças... Você come a banana, você come a banana, que não tem nada disso, né? Que foi ali, tá empacotada pela natureza. Natural, aí, ela tem, sei lá, volume 2 de açúcar, volume 1 de acidez, aí você põe um pauzinho, que foi feito, né, que existe essa substância, ela existe na natureza, só que em baixíssima concentração, assim. Não sei nem te dizer qual seria a fonte ideal, mas o ser humano criou isso de uma forma concentrada e ele põe lá um pozinho, tipo um sal. E aí aquele volume 2 de açúcar passa para um volume 10. Entendeu? Aquele volume de azeite, tudo fica mais intenso. Então, é o que tem geralmente nos hambúrgueres, nos alimentos congelados, todos os salgadinhos, né? Todos os salgadinhos, todos os embutidos praticamente tem, né? Preparações para churrasco. Então, e é uma substância que além de causar isso, e aí dá vontade de comer e não para de comer. É aquele amendoinzinho japonês que você come, e aí você fala, que negócio gostoso. É inacreditável, e aí, dá pra comer um só. Aí você toma, você vai pegando e vai comendo. E aí, isso de fato mexe com essa química, não só da percepção, como também no cérebro. Então, é um alimento que ele é estimulante, ele é excitatório. Então, em crianças, por exemplo, causa na criança uma agitação muito maior. Então, a gente está diante desse mundo hoje que é fácil, muito mais fácil, muito mais barato você comer prático, comida né? processada. A praticidade hoje as pessoas também buscam muito. E é um movimento muito do Ocidente, né? Você vê que a gente tem essa coisa de ter que abrir embalagens, né? De ter que ter comida que dure, né? Que tenha essa conservação. Então, eles chamam de vida de prateleira. Mais ou menos isso. Então a gente tem muito mais esse hábito, infelizmente, que já vem da geração passada, que a gente acaba trazendo também para nossa casa, e isso vai fazendo também com que a gente tenha mais doenças, obesidade, venha ter consequências ali. Diabetes também. Diabetes, até outras doenças câncer que já foram comprovadas, né? Também, como um Alzheimer e outras. Tudo associado ao alimento, né? Então, assim, como o alimento é importante. Agora, a gente trazer essa consciência do que o homem, ele precisa como é a história, né? Você precisa descascar a embalagem. Descascar mais e desembalar menos. E desembalar menos, né? Então, assim... Mas como hoje essas pessoas que estão nessa correria no dia a dia e com tanta oferta, né, desses produtos nas prateleiras, como é que as pessoas vão, a partir daí, de hoje, mudar esse estilo de vida? Você acha que... Qual é a chave, assim, que elas podem virar, né, para a vida delas para trazer esse movimento? Eu só vejo... Um caminho que é o estado de presença, de você tentar sair desse piloto automático, que a nossa vida porque quando a gente não está aqui presente aqui agora, eu estou aqui inteiro com você conversando, prestando atenção no que você está falando, não estou com o celular na mão, não estou preocupado com quem vai buscar meu filho, porque eu já organizei isso lá na escola. Então, o que a gente está hoje em dia? A gente está muito distraído
a nossa atenção voltada para milhares de coisas, a gente consegue administrar. Muitas distrações. A gente consegue administrar um monte de coisa hoje em dia, sim, né? Sim. Você vai. Hoje a gente se relaciona com, sei lá, 200 pessoas. Não, e o próprio no celular WhatsApp, tem 10 mil recursos você aqui. fala com gente de todo lugar do mundo, enfim. E aí a gente acaba, a gente não dá conta disso. E aí, nessa de entrar numa reunião, sair de reunião, vir gravar um podcast e tal, eu posso simplesmente sair daqui com fome e descer ali, ter uma coxinha, um sonho, um cachorro quente, um negócio, e eu tô com fome e comi. Então, o que é o estado de presença que eu estou dizendo? É da gente falar assim, primeiro reconhecer o que é fome, o que é ansiedade, né? Sim. Porque às vezes a gente come... O que é vazio. Às vezes a gente come por ansiedade. Um exemplo, eu tô aqui com você, aí eu tô aqui para receber uma notícia, se alguma coisa vai acontecer, se eu vou ganhar um dinheiro, se eu vou assinar um contrato, ou se eu vou, sei lá, terminar um relacionamento, coisas infinitas, né? Tanto para bom quanto para ruim. E aí o meu filho tá com um problema, milhares de coisas. E aí você tá aqui, e se a pessoa for muito controladora, então, né? Que tem que estar tudo sob controle, aí ela fica... Dá um negócio aí pra comer, vai, pega, e aí fica boca nervosa. Isso é a cabeça ali, ó, tentando encontrar uma solução. Então, essa ansiedade, se a gente não fizer muita terapia e não tomar consciência disso, de perceber que a comida não vai resolver isso, não vai ser uma válvula de escape, é melhor você conversar com alguém, é melhor você parar, às vezes até... Eu, por exemplo, eu sinto que eu faço muita... não é uma espécie de meditação, que eu também não quero trazer essa coisa zen de meditação, né? Eu acho que é bom também, mas não é agora. É bom, mas eu acho que não, isso espanta muito quando a gente fala, né? Sim, sim. Mas é um estado de presença que você pode estar fazendo numa corrida. Sim. Você pode estar fazendo isso em casa. Essa coisa que eu falo de... que o ser humano adoece à medida que ele se afasta da natureza, essa coisa da gente se isolar um pouco... Quando eu falo isolar, é assim, tipo, sei lá, você por algum tempo, alguns minutos, uma hora, que você vá para um lugar que você consiga ter o silêncio. Aqui na cidade é difícil, né? Conexão com você mesmo, descarregar ali. Eu, Daniel, por exemplo, como é que eu faço isso? Eu vou pro mar. Sim. Né? Eu, no final de semana, depois que eu tive filhos, eu procuro evitar de ir a shopping. Vou, às vezes, fazer compra, cortar cabelo e tudo mais, mas evito o máximo. E prefiro ir para um litoral norte, para algum lugar de praia, algum lugar, sei lá, um sítio, algum lugar que alguém me convide. Sempre tem, né? Se tiver essa oportunidade, ou de repente, eu nunca imaginei que fosse fazer isso, piquenique com as crianças. Negócio meio de filme, assim, né? De vez em quando a gente faz isso, minha mulher que promove isso, a gente vai lá, bota um negócio, senta, e aí brinca, leva uma bola. A gente precisa resgatar isso, porque se deixar, tá todo mundo assim, ó. Pega o celular... A criança pega o iPad, ou a criança cola aqui com o adulto põe lá para ver o YouTube, aí fica o marido de um lado, a mulher do outro, o filho de um outro. Às vezes eu vejo isso em restaurante, todo mundo no celular. Então, a gente está muito desconectado. E aí, quando vai para um lugar desse, de ambiente natural, naquele momento ali que você está ali, uma das minhas terapias do hobby ali é mexer com planta, né? Ou pescar. Eu estou... cada vez indo para mais coisa, né? Ou tocar algum instrumento, com bateria. Então, esses momentos de você se isolar um pouco, de você desacelerar, não estar pensando ali no problema, não estar levando o problema do trabalho para casa, isso é importante. E aí, na hora de você comer, você para e fala assim, você vê sai daqui da porta e sinto o cheiro de... Eu adoro pipoca. Uma pipoca doce ali, cheia de açúcar e tal. Vai vir à vontade... Tem um impulso de comprar pipoca, eu vou parar e vou falar, não, peraí. Eu tô indo pra casa agora, dá pra segurar um pouco mais, ou no meu carro tem uma banana, ou algo do tipo, tá? Não, isso não vai me fazer bem. Pô, eu tô querendo emagrecer, tô precisando emagrecer. Então, essa coisa de você estar sempre... consciente, não é sempre resistindo. Não, mas é um pouco de resistindo, né? Mas é um pouco do tipo assim, isso não vai me fazer bem. Né? E tentar se tratar com uma gentileza, sabe? Isso é aprendizado, não é... Parece fácil que eu tô falando aqui, né? Mas não é. Uma hora você prática, né? Uma hora você vai juntar a fome com a vontade de comer e você vai dar uma porrada, vai comer uma bobagem. E isso tá tudo certo, né? E tá tudo bem. O que não pode é ficar com a consciência pesada. Se planeje também para isso. Meu filho adora comer hambúrguer, aqueles hambúrgueres gourmet. E aí tem um dia
Não é. Aí cada casa tem suas regras, né? Por exemplo, lá em casa, de segunda a quinta, a gente come uma comida bem regradinha ali, toma sopa de noite, café da manhã, vai pra escola e tal. Aí tem o sextou, né? Como sexta-feira de noite, geralmente a gente já tá junto, em família, aí eu posso comer esse hambúrguer dele, ou sei lá, ele... Permitir, né? Um pouco, né? Tem a rotina Uhum. e tem o sair da rotina. O sair da rotina não pode ser mais longo Sim. e mais intenso do que, né? Esse é o problema, né? Que aí ele se torna mais dias da semana do que o final de semana. Deixa eu aproveitar um ponto que você trouxe. Quando você traz essa questão do isolamento, eu também me identifico muito, porque eu também sou assim, tanto para o mar, quanto buscar a praia, a natureza. Eu sempre tenho que estar integrada nesse ambiente. E para mim, isso é um alimento, porque a tal do alimento da alma, quando você está preenchido, você não tem a necessidade, porque não tem um buraco dentro de você, emocional ou qual seja o outro fator, de buscar a comida. Então não é a distração, porque a maioria das vezes é distração. A pessoa tá ali no computador entediada, não tem nada em casa, tipo, o que tem no armário? Entende? Então quando você tá num momento de conexão com você, que você tá ali na natureza, fazendo algo que você gosta, em flow, você não tem tempo para pensar na comida. Pronto, aí você tocou num ponto importante. Embora a comida seja... necessidade? Não, embora a comida seja, em alguns momentos, ela venha ali para lhe salvar de um tédio, quando você está trabalhando e fazendo alguma coisa que você não gostaria de fazer, que você não vê propósito, quando você não está afim de fazer, a comida ela ocupa esse lugar. Uhum. Tem muita gente que não faz o que gosta, não trabalha com o que gosta e não vive, não se preenche de nada, não está satisfeito com a vida. Então, obviamente, que a pessoa vai estar aqui fazendo uma coisa ou trabalhando num lugar e vai estar, ainda falta uma hora para ir embora. E vai querer comer. Quando eu, Daniel, obviamente que tem coisas que eu faço também que eu não estou muito afim de fazer, não. A vida não é só faz o que quer. Não, com certeza. Só para dar esse sentido aqui. Mas assim, quando eu estou fazendo um projeto, quando eu me envolvo, é ao contrário, eu esqueço de comer. Pois é, exatamente. Eu não tenho vontade de usar comida para poder, porque tá um tédio, porque eu tenho que ficar aqui fazendo isso. Não. Eu entro num flow, como você falou, e eu tô ali fazendo, e eu falo assim, já são 3 horas da tarde. É o estado de presença. Tem que comer, e sacou? que você tá suprido por uma energia e uma vontade de algo ali que tá te alimentando, entende? Isso, tem algo que vai além. É a tal do alimento da alma, né? Então que assim, vai além. Eu acho que quanto maior o grau de insatisfação que as pessoas carregam na vida, Sim. seja no casamento, no trabalho, realização pessoal mesmo, porque tem coisa que a gente faz só pra gente, né? Uhum. A comida vai estar muito próxima desse lugar de tipo, ou às vezes uma dificuldade que você tem de tomar decisões, de você decidir sobre a sua própria vida, né? Sim, sim. E porque a ansiedade ela é esse lugar aí de você estar indeciso, né? Termino ou começo? Saio dessa zona de conforto. Você começa a entrar numa energia de estresse, né? E essa ansiedade, esse estresse, ele vai ali, tá pedindo recurso, seu cérebro tá precisando ali de suprimento. Então você vai ter que buscar em algum lugar, né? Acaba indo para esse lado, né? Uma coisa assim que a gente tem que trazer, assim, que é interessante, o prazer quando você tá assim, você também pode buscar essa comida, vamos dizer assim, limpa. A comida também que é importante pra gente, porque uma maçã, uma banana, né, ou sei lá, a fruta que dá preferência que a pessoa tenha. Então, quando ela se mantém num ambiente onde ela coloca tem esse ato, né, de colocar mais a comida saudável dentro de casa do que colocar a comida ruim, vamos dizer assim, não sei se eu estou chamando certo. Sim. Ela vai ter menos problema com isso, porque os emocionais da gente acontecem. Sim, somos seres humanos, vai ter um sim, momento de ansiedade, vai ter um momento que a gente quer aquela resposta, tá tudo bem, mas e aí? Você tá preparada como sua munição? É como a guerra. Como é que eu tô preparada, né? Se dentro de casa eu faço uma compra saudável, eu tenho uma geladeira bem preenchida, com alimentos que são saudáveis, eu faço uma compra consciente, pra mim, meu filho, meu marido, quem está lá, é muito mais fácil eu ir pra fuga, mas de uma forma mais maneirada e mais saudável. A consciência vai pesar menos. Minha avó resumia isso em o que não é visto não é lembrado. Pois é, eu também concordo. Então, assim, é difícil você... Existem vários níveis de consciência, né? Tem um nível de consciência que, por exemplo, que eu tô hoje, que se eu ver alguns alimentos assim, eu
eu consigo, tranquilo, me controlar, no sentido de olhar e não sentir vontade. Ou de lembrar de que eu gostava daquilo. Sim. E o que é mais doido que você falou? Quando você vai deixando de comer esses alimentos ultraprocessados, você passa ou muito açúcar, você passa por uma etapa ali que demora algumas semanas de readaptação. Então, por exemplo, se você para hoje, toma café preto com açúcar, né? Aí você põe lá muito açúcar. Se você vai desmamando ali, botava 2 colheres de sopa de açúcar, exemplo. Aí no outro dia, na outra semana você bota uma. E vai desmamando, você chega fácil. Porque a gente é radical, né? O ser humano é assim. Aí a gente corta do café doce para o café sem nada. Aí beleza. Aí você resolveu diminuir o açúcar, né? O restringiu o açúcar. Depois de algumas semanas, você começa... Isso eu estou falando a verdade. Não vão dizer que essa é conversa... Não, você começa a perceber o doce em coisas que você não percebia. Ah, sim, sem dúvida. Você começa a perceber que uma banana é doce. Exatamente. Pra que botar banana? Tem gente que pega banana e põe açúcar. Ou põe assim, mel com banana. Beleza, você pode até querer que o mel traga mais energia, mas a banana já é muito doce, vai botar o mel. Sim, é diferente de você botar o mel num queijo, né? Queijo de cabra, um queijo coalho com melaço. Você tem ali o doce e o salgado. Eu tô falando dessa coisa de você dar intensidade dos sabores, entendeu? Se você começa a comer menos açúcar, menos sal, quando você vai comer uma comida na rua, você percebe, com certeza, tá muito salgado. E é uma explosão de sabor, porque todo alimento ele tem essa explosão de sabor. E aí você não percebe, por exemplo, o café que você está falando. É incrível, quando eu tirei o açúcar do meu café, eu passei também em estágios, né? Primeiro era um açúcar branco, depois eu fui pro demerara, e aí eu fui diminuindo, às vezes sim, às vezes não, porque todo mundo falava dessa questão de por que, né? Eu vou parar de tomar café com açúcar. Até que aos poucos eu fui, e vai acontecendo isso com a gente, porque é uma questão de hábito. Então o radical, às vezes, ele não funciona e você volta, né, a comer antes. Então, quando você vai diminuindo, e você vai se acostumando, aí você tem a percepção do café. Da qualidade do café. Exatamente. Aí você começa a perceber o café em si. Não mais o açúcar que, sabe, mesma está ali meio que maquiando o gosto do café. Aconteceu comigo também com açúcar. Eu fui diminuindo, eu ainda não tô para chocolate, tá? Minha meta, 70% eu não consigo ainda. Não, mas você pode comer um 40, um 50. Pois é, eu tô nesse trabalho aí que é super saudável. Porque aquele chocolate da caixinha que a gente comia um de cada, aquilo ali talvez seja 10% ou menos. Entendeu? É açúcar, gordura, depois vem o cacau. Nem diga, mas pensa uma coisa que eu amava. Olha, eu amava chocolate. Mas assim, o que acontece com o meu estilo de vida? Eu sempre também gostei de tomar chá e tal. E não é uma coisa por dieta. Eu nunca fui aquela que eu ia nutricionista às vezes só pra fazer uma check-up, né, e tal. Mas eu posso falar, eu nunca segui uma regra. Eu não consigo, porque tem que comer assim, né, a regra. Gente, eu tenho uma dificuldade, eu acho que é porque é ordem, não sei o que é. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Eu afirmo que 99% dos nutricionistas não conseguem seguir uma dieta. Pois é. Você falar ali no papel tudo que você tem que seguir, gente, eu sou muito... Eu nunca acreditei nisso, assim, desde que eu me formei, e não fazia sentido pra mim. Foi isso também que me botou em xeque, né? De trabalhar com esse modelo. Sim. Então, o que é que eu acredito? Eu acredito em um norte. Ó, eu vou lhe Qual passar... o seu objetivo, você quer, né? Isso não, o norte que eu digo assim, eu vou lhe passar aqui algumas recomendações, sim, ou até um plano alimentar, do que eu acho que é bacana, do que você me falou aqui nessa conversa, no consultório, quando eu atendia, que eu não atendo mais. O que você gostava de comer e eu aproveitando o que você gosta de comer, dando o meu toque das combinações, das proporções, sim, do quanto que eu acho que você deve reduzir. Enfim, é um acordo, porque assim, o que dizer para uma pessoa que ela vai comer, eu vou fazer uma comparação bem radical, aqui, bem doida, é tão íntimo quanto você, de repente, dizer para a pessoa assim, no sexo, faça a posição tal. Eu tô falando sério, a comida, a forma como a pessoa põe o queijo, se põe a manteiga, se dobra o pão, é uma coisa tão dela, que você vai chegar e falar assim, sai isso, a partir de hoje você vai comer tal coisa. A pessoa fala assim, eu nunca provei, eu não sei o que é, isso não é da minha cultura. Então, assim, é muito delicado mexer com o que a pessoa come. Eu lembro que no consultório, quando atendia uma parte eram mulheres, e era engraçado que, assim, quando nas primeiras conversas, nos primeiros diálogos, tinha uma monte de mulher que falava assim, Daniel, tire tudo
mas não tire meu café com leite. Aí era leite mil, tá? Pior ainda. Daniel, tire tudo. Olha como é forte. Daniel, tire tudo, mas não tire o meu café com leite. Ela já falou pra mim. Sim, sim. Aí eu vou o quê? Vou entrar por aqui, sair por aqui e tirar lá? Pô, podia ser que o leite não era muito bom pra ela, né? Tem essas questões também, né? Como pra muita gente não é. Só que aí eu explicava pra ela, porque uma coisa é você comer, não saber o mal que aquilo pode lhe fazer, ou que aquela dor de barriga, ou que aquela prisão de ventre, ou que aquela enxaqueca era o leite ou não era. Isso. Outra coisa é eu lhe falar, de tudo que você come aqui, eu acho que nunca é certeza, né? A gente pode até fazer exames e tudo mais para chegar mais próximo da certeza, mas nunca é certeza. Eu acho que isso aqui e isso aqui estão relacionados a essa enxaqueca que você trouxe aí, a esse refluxo. Sim. E tal. Você quer, é assim, você não é faça nada imposto. Você quer fazer um teste? Sim. Você quer, por né? Um período, né? Você quer, então tá. Experimentar. Vamos ficar aqui, 2 semanas, 3 semanas sem isso aqui. Se você achar que melhorou, você continua. Se você não achar, volte a comer tudo que você comia antes. É um acordo, entendeu? Aí quando a pessoa, aí ela já fala assim, Zorra, ele me falou que é isso aqui, isso aqui. Aí ela vai lá e faz o teste. Aí ela fala, não é que resolvi meu problema? Não estou mais com prisão de ventre, não estou mais tendo diarreia, isso, aquilo. Até... Aí quando ela... A nossa consciência é uma coisa muito doida, porque quando a consciência sabe o que é, ela lhe coloca na parede e fala assim... Aí toda vez que ela tiver aquele problema que ela quer evitar... Ela traz, né? Porque também tem uma pessoa que fala assim, cara. Eu vou sentir dor de cabeça, eu vou ter uma diarreia aqui, mas eu vou comer mesmo assim. Depois eu passo mal, tomo um negócio... É uma decisão. É uma decisão. Mas quando o corpo toma consciência disso, ele já identifica que você está se agredindo. Exatamente. Então, isso aí ele coloca numa situação do tipo... E aí, é isso mesmo? Porque a gente geralmente faz mal a si mesmo sem perceber. Porque você falou, né? Você não está atenta a se observar, a entender as suas necessidades, entende? O que o corpo está pedindo. Então, realmente, a gente acaba se afastando disso, né? Assim, em relação à alimentação... que a gente não precisa ser radical, né? Não precisa ser uma coisa assim só naturalista, escolher alimentos sem sabor e tal. Dá para ter o prazer, como eu falei, na comida. Como é que a gente, em relação às crianças, por exemplo, né? É tão difícil, eu como mãe, eu acho assim, eu consigo fazer uma alimentação boa, né? No almoço, mas o lanche, como é complicado. E imagina uma criança de 14 anos, né? Adolescente. Já é adolescente, já é mais difícil ainda. E já se acha dono de si. Então, assim, como inserir, né? Como brincar com essas crianças, trazer essa consciência do alimento para o seu dia a dia. Além, claro, primeiro depende de mim, né? Do mercado que eu compro, né? Mas, assim, como inserir para fazer com que ele coma melhor... Certo. O que eu vou lhe falar aqui, eu procurei... Você é experiente porque você tem 3, né? O que eu vou lhe falar aqui, eu procurei... E até hoje eu não achei nenhum livro. Sim. É muito bom senso e assim, é o que eu acho que é mais... faz mais sentido. Eu acho que, primeiro, esqueça ter esse controle. Porque o adolescente, sobretudo a criança, mas sobretudo o adolescente, o que ele quer é fazer parte do grupo. Sim. Ele quer pertencer. Então, por exemplo, se tem lá na escola... Eu lembro quando eu era adolescente, eu lembro que eu sou da época que minha mãe mandava lancheira. Pô, chegou uma idade assim de 13 anos que eu era queima-ação de filme. Não queria mais. E abri uma lancheira com um pedaço de bolo, uma maçã. No mínimo ia ser, né? Os caras iam me sacanear. Ou eu comia isso escondido, ou era pra mim isso era tão constrangedor que eu falava assim, jamais eu vou correr o risco de ser, né? De alguém falar assim, comidinha da mamãe. Minha mãe era essa, mãe cuidadosa, que antes era uma coisa... E que hoje é dificílimo fazer, né? Porque muitas mães não têm condição mesmo. Não tem tempo, né? Não dá para fazer. E aí, resultado... Eu lembro que eu ia nos Maristas. E tinha um negócio... A galera... Os caras que eram mais foda, os caras pegador e tal, aquela coisa dos grupinhos das meninas e tal. Os caras se reuniam no pastel de Rita, que era do lado de fora ali da escola. E era um pastel desse tamanho, frito de queijo... E era até caro o pastel, mas assim, é onde a galerinha que eu queria estar, estava. Tem esse movimento. Então, eu ia chegar lá comendo uma banana, os caras tomando pastel, as meninas ali, aí tinha também uns caras que ficavam ali tinha, do lado era uma pizza, brotinho, aí tinha do lado rock, que era o picolé capelinha mesmo, e a galera ficava ali.
Então, para eu pertencer àquela galera ali, ou eu tinha que comer picolé, ou a pizza, ou o pastel, ou não comer nada, né? Também tinha essa opção. Não, então eu muitas vezes eu não comia comida que vinha. E aí, ou eu tentava comer algo. Eu lembro que teve uma época também que era... Olha só, meu lanche, eu era 15 anos, eu era atleta, viu? Era um sonho. Nossa, Sempre era um adoro doce isso. salgado. Era um sonho com sonho na época com goiabada. Cheio de açúcar em cima, frito, né? Delicioso. E era um enroladinho de salsicha. Um cachorro quente. Sim, sim. Só que aquele que é a salsicha sem molho dentro, sabe? Aham. Enfim, a gente encontra aí, né? É de forno, salgado de forno. Era barato. Eu Sei. comia um daquele e... Meu filho ama os dois, tá? Então, assim, minha mãe médica, eu atleta, não tinha não tem maturidade, como. não tinha que minha mãe dissesse para eu comer saudável. Aí, quando eu fui amadurecendo, que aí chegando na idade de 16 para 17, que eu comecei a malhar, Se preocupar com o eu corpo, né? comecei a ver na academia os caras dizendo que, para você ter músculo, para você ter... Na minha época, o homem tem muito isso, né? A barriga de tanquinho era ter no traço e tal, não sei o quê. Eu via que os caras não comiam aquilo, então eu falava assim... Aí eu começava, minha mãe há anos falando, entrava por aqui, saia por aqui. Mas os caras da academia falavam, aí eu falava, pô, os caras não comem isso. O que é que os caras comem? Os caras comiam ovo. Aí também já era outro mundo radical, né? Os caras só comiam ovo, clara de ovo. E eu tentava comer aquilo, empurrava a comida, eu falava, será que não existe um meio termo? Até que eu fiz nutrição depois e aí eu fui entender isso. Então, adolescente é o seguinte, no meu ver, dentro de sua casa, você é o exemplo, siga fazendo o que você acha melhor e torcendo para que eles comam o que tem em casa. Evite ter em casa o sonho enroladinho, uma garrafa de refrigerante na porta, mas quando seus filhos estiverem na rua, numa festa, finge que você não com vê, certeza. faça a vista grossa, entendeu? Não fica dá no pra pé, ser controlador. Não faz isso, não faz aquilo, porque isso vai desgastar a sua relação com seus filhos. Uhum. E assim, infelizmente, essa é a faixa etária que recebe de forma mais pesada a publicidade verdade. de comida ultraprocessada. Então, a criança também, né? A criança menos hoje em dia, porque proibiu muita coisa, de bichinho, do personagem, mas o adolescente... Meu filho mesmo, eu olho assim, aí agora que ele está com 16, ele ganhou um pouquinho de peso, ele falou, pô, pai, eu tô... Aí ele, pai nutricionista, né? Se alimenta bem. Eu ia perguntar isso. Ele chegou para mim e falou assim, meu pai, eu nunca, lá atrás, eu apertava muito a mente dele, ele pequenininho, tentando controlar. Eu tô te falando isso baseado no que eu errei, tá? Ele com 3 anos de idade, quando entrou na escola, eu mandava o lanche dele, ele viveu dentro de uma bolha, até 3 anos de idade, né? Chegou na escola, o lanche dele era uma banana, uma maçã e umas castanhas de caju. Um mix de castanhas. Ele comia isso e não reclamava. Quando chegou na escola, primeiro dia de aula, a professora me chamou e falou, ele está comendo a comida dele e de todos os colegas, ele sacatando assim o que sobrou. Aí eu falei, Zorra, aí na minha ignorância, na minha visão míope, eu achei que ele estava com fome. E não era fome. É porque ele estava sendo apresentado. Tinha uma coleguinha que comia batata Pringles, a outra batata Ruffles, a outra salgadinho, o outro tinha um bolo com cobertura de brigadeiro, que é uma coisa que ele comia de caju em caju no aniversário. Aí ele falou assim, porra, esse negócio de banana com maçã com meu pai aqui, isso não tem graça. E aí eu fiz palestra na escola, enfim, privei meu filho durante muito tempo disso, resisti. É difícil, porque não é também, então deixa ele comer igual aos outros. Não, mas é um meio termo, tem que ter uma flexibilidade. Com certeza. Meu filho... E você falou, né, durante a semana fazer um acordo, tentar fazer um plano, né, durante a semana ter uma alimentação mais saudável e final de semana abre um pouco, né, as exceções aí para poder também ter esse prazer de, sei lá, de comer aquilo que se quer, que gosta, ainda mais essa idade, né? Você quer ver um exemplo? Eu passei anos tentando fazer com que meu filho comesse legumes. Um dia, de repente, ele foi para um restaurante com a gente e aí ele se acabou no yakisoba. Beleza, yakisoba tem aquele molho que é cheio de glutamato, de soja, mas tinha legumes, de açúcar, mas tinha brócolis, repolho, couve-flor. Eu passei anos para ele comer um tomatinho cereja e ele, numa noite, comeu brócolis, repolho, couve-flor, pimentão. E aí eu falei... Aí eu me senti um merda, né? Mas isso eu já passei assim, a mesma coisa. A teoria e eu na prática. Aí eu comecei a entender. Falei, não, mas
não dá para ser 100%, né? Com Obviamente certeza. que também não foi todo dia que ele passou a comer yakisoba, mas aí eu percebi ali, e aí eu falei, que legal, então já é uma luz ali, né, que acende. E, enfim, e é esse processo. Agora, assim, desde o primeiro dia que ele nasceu até hoje, ele vê o pai dele e a mãe comendo salada, comendo fruta, comendo doce também, comendo de tudo. E aí é a opção dele também de se espelhar. E geralmente se espelham em um ou em outro. Então, meu filho hoje malha comigo, corre comigo. Aí eu Os faço parte hábitos, disso, né, dentro de casa são muito importantes. Quando a gente já vê o pai e a mãe, que são pessoas As maiores importantes, referências, né? que é referência, onde a gente está ali. Toda a nossa formação, na verdade, vem dessa base, né? Eu, por exemplo, eu comecei a malhar cedo porque eu via a minha tia, que era uma referência de mulher, assim, ela já ia correr. Eu, pequena, 10, 12 anos, eu ia correr com ela. Legal. Então eu comecei, não foi assim, uma propaganda externa, foi dentro de casa, um exemplo. De comida, a mesma coisa. Então eu sempre tive esse autocuidado, justamente porque eu tinha uma referência, né? A gente teve sorte, né? Porque tem gente que vai estar aqui vendo a gente que não tem referência. Só tem não referência. tem, exatamente. Tem gente, inclusive, tem uma outra questão que é bem delicada, que é o seguinte. Existem pessoas que dentro de uma família de muitos membros, todos são obesos. Sim, isso tem e muito. todos são doentes, assim, no sentido de tem um diabético, tem um que está muito mal. Que uma família que tem não tem uma relação boa com a comida, isso às vezes é uma herança também comportamental. Sim. E ela, quando sai desse contexto e emagrece, ela às vezes se sente não pertencente a esse grupo. Exatamente. E ela volta só para pertencer. Isso a constelação familiar trabalha muito. Você tá ligado, né? Eu também já dentro da minha né? especialidade, eu também tem isso. Esse é que fala sobre, você trouxe, a herança comportamental da família. Isso é importantíssimo, porque tem essa questão dela sair... As crenças, né? Das crenças dela poder, para se sentir pertencente, voltar. Isso com dinheiro é a mesma coisa, né? Sim, sim. Com outros fatores também. Sim. E ainda até tem outro detalhe. Escolhas de relacionamento, né? Isso. E assim, quando a pessoa ela decide mudar a vida e passa a ter uma vida... Eu tô falando porque eu vivi isso há pouco tempo, né? De estar com uma pessoa... Hoje o meu marido, ele emagreceu, né? Veio um processo que já estava e, claro, ajudei muito durante essa caminhada. E é muito engraçado que algumas pessoas da convivência... Sabotam. Meio que fala, ai, que nada, só fala disso, só fala de treinar, só fala de comida. Tem essa... mas no fundo, muitas estão ali, tipo... Porra, porque não tem o hábito, porque chegava numa mesa, era farturas de comida, né? O ambiente, né? As pessoas que estão ali, vamos dizer assim, a ambiência que ele estava. E é muito engraçado que no primeiro momento as pessoas criticam, olham, ai, não sei o quê, nananã. E aos poucos, quando você tem certeza daquilo, que era o caso dele, ainda mais comigo, que é, sim, né? Sim. Eu vivo isso. É coerente, né? Exatamente. E é meu estilo de vida. É diferente. Não é um fake, não é um momento. Eu vivo isso, Sim. eu gosto, eu tenho prazer de viver com qualidade de saúde, me alimentar bem. Então eu fui trazendo isso para consciência mental, comportamental, emocional. E cada vez mais ele inserindo aquilo. E aí, o que acontece? A força maior, porque você tem dois lados. Ou você desiste, como você falou, ou você muda o ambiente. Então, a partir daí, eu comecei a ver o movimento do ambiente sendo mudado. Uma pessoa procurando um nutricionista, a outra pessoa que falava começando a fazer caminhada, a outra entrando na academia. E caramba, entende o poder disso? Então, acontece das duas formas. Ou você vai ser o influenciador ou você vai ser influenciado. O que você quer? Mas, primeiro, como é que tá você, né, com sua saúde? Né? Você está se sentindo bem? Porque a gente tem que trazer a questão das doenças, das consequências. Como é que eu quero envelhecer? Porque o alimento, vai nutrir tudo isso. Sim, a prevenção... Além do exercício físico e de outros comportamentos. A prevenção mas alimento principalmente. Sim, a prevenção de todas as doenças começa na cozinha. Isso aí não tem a discussão. Qualquer médico vai dizer isso. E o que você falou é bem bacana, importante, porque isso é pouco falado, né? Essa dimensão que a gente está trazendo aqui. Seu marido, provavelmente, se ele não seguir, ele deve lhe amar muito, porque se ele não fizesse isso, provavelmente em algum momento eles iam romper. Porque, assim, chega em algum momento que não dá para ser tão diferente. Esse negócio de diferente né, muito diferente se atrai, isso eu não concordo muito, não. Porque em algum momento isso ia ficar muito... Você vivendo a sua vida, ele vivendo a vida dele. Exatamente. Acontece muito com os casais. Como é que faz? Um acorda cedo para ir dar uma andada, querer curtir o dia, o outro quer orgia gastronômica à noite, beber, cair e levantar. Fica incongruente essa relação, né? Eu acho que dá para ser eu acho que dá para você de vez em quando tomar uma a mais, né, umas a mais, um dia acordar um pouco mais tarde, mas
tem que ter esse projeto de vida, tem que estar ali alinhado, né? senão não vai, né? Com certeza. E aí é isso, ou a pessoa acompanha, e aí seria uma ignorância muito grande dele não acompanhar, porque ele sabe, e todo mundo sabe, que esse investimento da gente cuidar do que a gente come, cuidar do corpo, isso não é só uma questão estética, não é só uma vaidade, como muita gente acha. Trazer isso. É um investimento que isso retorna. Completamente. Claro que tem como consequência e grande, né, que é muito positiva a questão estética, você ganha muito. Você tem ali autoestima, você se veste bem, você está nos lugares e você se sente bem. Mas mais do que ganho da autoestima e da questão visual, é a questão de você, gente, ter mobilidade, saúde, de você até por segurança. Não, e a questão do raciocínio, né? Tudo saúde mental. A saúde mental, a respiração, gente, tudo tá atrelado. Eu acho que é isso que é importante, né? Não adianta falar só comida de dieta e falar de obesidade, sabe, assim, separado. Sim. Vamos falar de estilo de vida? Vamos falar de qualidade de vida, de fato? Como é que você quer se ver daqui a tantos anos, né? Como é que tá seu corpo? Como é que tá seu movimento hoje? De comida, de exercício, de sono, entende? Porque é tudo uma cadeia que vai te levar a um lugar. Esse lugar vai ser bom ou ruim. Você, entende? É você que vai decidir. Sim. Total, é porque as pessoas... Eu acho que hoje tá tendo essa consciência de enxergar esse todo, né? Enxergar que o que a gente escolhe comer ou beber não influencia só no tamanho da sua barriga, mas influencia no seu sono, influencia na qualidade dos seus pensamentos. Tem vários estudos que mostram, porque quando a pessoa está comendo mal, dormindo mal, ela começa a ter decisões mais impulsivas, não fazer boas escolhas. E aí, boas escolhas assim, boas escolhas em tudo na vida, né? No trabalho, nos relacionamentos. Então, assim, eu não vou nem trazer a questão da estética, porque essa pressão também é uma pressão muito grande que, às vezes, faz com que você seja mal interpretado ou desqualificado. Sim, né? sim. Então, assim, existem vários estigmas, né? Um estigma, se você não sou eu que estou dizendo, é o que a gente se apresenta, né? Como eu trabalho com isso há muito tempo, eu percebo, quando você vê um homem ou uma mulher assim, acima do peso, ou uma pessoa que não consegue se levantar direito, não amarrar o próprio cadastro, isso passa a impressão de que é uma pessoa desleixada, desorganizada. Às vezes nem é. Exatamente. Às vezes não é, né? Às vezes essa pessoa é uma pessoa que, enfim, faz um trabalho incrível e tal. Mas existe é muito difícil você separar isso, né? Mas também tem uma questão, dentro dos meus estudos e atendimentos, dentro do comportamento humano, estudar, tem uma coisinha aí que a gente não vai entrar tanto, mas que tem um ponto. Muita gente também faz isso com uma forma de sabotar a si mesmo, né? É um inconsciente. Sem perceber, né? Exatamente. Às vezes não quer mesmo chamar a atenção. Então, assim, aquele estado meio que protege essa pessoa, sabe? De alguns detalhes, como ser atraente, entende? Ou então eu quero mostrar que eu sou inteligente, então eu não preciso ser... abusadas, né? Então, assim, tem muita coisa aí nesse meio, além disso, né? É por isso que a gente tem que incentivar que as pessoas procurem psicólogos, terapeutas, para poder se autoconhecer, fazer terapia. Isso. Não é só mudar o que põe no prato, entendeu? Porque exatamente. Ali é muito além do que coloca ali no prato, uma camada, né? Ali é uma camada. É isso mesmo. Existem outras camadas, né? Que às vezes Por que eu pego uma barra de chocolate e eu não consigo parar de comer? Por que quando eu começo a beber eu não paro? Por que eu tenho essa necessidade? Por que essa compulsão, né? O que essa compulsão ela tá querendo, tá gritando dentro de mim? O que eu preciso ver e ainda não vi? E outra coisa, assim, que é muito importante falar, não é que a gente tá aqui sendo a favor da magreza ou que as pessoas têm que emagrecer. Não é sobre isso, viu, gente? É muito mais do que isso. É sobre saúde. É sobre leveza de alma, né? Consciência. Então é um movimento, assim, de vida em equilíbrio mesmo, porque hoje a gente, né, tem que cuidar até com o que fala, né, porque as pessoas acabam indo para um caminho. Então, assim, eu sempre que vejo alguém, né, que eu convivo ou que tem acesso a mim ou que me procura, você se amar. Se você se ama, assim, você tá bem para você, tá tendo um resultado legal, pronto, esse é o caminho. E muita gente que às vezes não tá, né, tá com excesso de peso e tal, não está satisfeita. Essa é real. Não está satisfeita. E, esse é o... né? Não, é se cuidar.
Então vamos olhar agora, assim, realmente que pontos eu preciso olhar. Eu vou olhar minha alimentação, eu vou olhar meu comportamento, eu vou olhar minhas emoções, eu vou olhar um monte de coisa que vai ser olhado para eu poder ir para um caminho. E vai ter um tempo para eu poder me acostumar a me tornar uma nova pessoa, a ter novos hábitos, né? É uma nova versão, né? Uma nova É versão. porque eu acho que o mais difícil aí é a pergunta da pessoa que vai vir em algum momento. Algumas pessoas vão perguntar como é que se ama. Pois é. Né? Eu, por exemplo, eu sempre trago, quando alguém entra nesse assunto, eu falo, a vida foi muito generosa comigo, eu tenho muitas referências, lembranças, eu fui muito amado, eu fui muito amado pela minha família como um todo, eu tive uma mãe muito presente, eu fui muito amado pela minha avó, meus avós, eu não fui vítima de abuso sexual, que é uma coisa muito comum, que, né, também uma coisa que as pessoas não falam. Muito. Então, assim, é muito fácil para mim. Sim, sim. Me amar. Agora, existem pessoas que cresceram, viveram a vida inteira ouvindo você é um merda, você é isso. Exatamente. Em lares que ela nem se sentia pertencente. Então, assim, a pessoa, quando ela cresce num ambiente hostil como esse, de que ela não se sente amada, não se sente pertencente, priorizada, enfim, não tem atenção mesmo, ela cresce acreditando no que aquilo que ela ouvia é o que ela é. Exatamente. Então, se você... A crença enraizada, né? Você... Cala a boca, você sabe o que tá falando? Você é burra, não sei o quê. A pessoa cresce, eu sou burra, eu sou isso, eu sou feia, eu sou... Né? Eu já atendi, na época do consultório, tive consultas assim, de relações de mãe e filho. O que chegava pra mim era mais mãe e filho, mas às vezes também tinha um pai que era muito exigente, de chegar assim, tipo, trazer um adolescente e falar assim, eu trouxe ela aqui porque ela tá com uma barriga horrorosa. Nossa. Mostra essa barriga aí. Sabe? De pessoas que chegavam no Natal, que é um momento geralmente que você encontra a família, e de ouvir tipo comentários assim, olha, André, você tá linda, tá mais magra. Ou seja, quando tava gorda, eu tava feia, né? Sabe? A gente, infelizmente, isso acontece Ou muito. mães que eu já ouvi mães dizer assim, não, ela tá tão gorda que ela não... a mãe dizendo isso na minha frente. Ela está tão gorda que não dá nem para botar um biquíni e ir pra praia com as amigas que... Nossa, imagina essa mensagem da mãe dentro dessa pessoa. Quando eu via isso, eu parava, pedia pra menina sair, conversava com a mãe. E aí eu começava a perceber, não, ó, às vezes a mãe não tá pronta para ouvir isso. Claro. Falava, ó, quem precisa de ajuda aqui é a mãe. Com né? certeza. E que às vezes ela tá repetindo um padrão que ela ouviu da mãe dela também. Exatamente. Né? Não é julgar de tipo assim, que mãe mas ruim. Isso é real, Daniel. Isso é o que você falou da constelação, né? São padrões que a gente vai passando e aí em algum momento essa pessoa que tá ali, ela tem que se curar disso, ela tem que romper essa repetição, né? Exatamente. E é isso, né? É sobre isso. O buraco né? É mais embaixo, né? Sempre, gente. A gente tá falando de nutrição e foi pra tudo. Porque não é janta, né? Não tem como falar de ser humano sem falar disso. E é engraçado, tudo que a gente sempre vai pela questão dentro. Emocional, autoconhecimento, sempre vai para esse lado. Seja falar de comida, seja falar de dinheiro, seja falar de outras coisas, sucesso, alta performance, sempre vai voltar. Né? É incrível isso. Mas é isso. A gente está aqui para trazer essa consciência, para falar, para as mais pessoas ouvirem, para entender que tá tudo bem se elas não estão ainda no corpo ideal, mas que elas podem buscar, não pelo corpo ideal, mas pela saúde ideal. É mais importante, gente, você buscar a sua saúde ideal. É você buscar você se ver, né, de uma forma que você gosta. Isso. É maravilhoso você olhar no espelho e você gostar daquilo que você está vendo. Então é muito mais do que dieta. E é não muito mais do que seguir uma também, moda né, e um modelo, né? Cuidado também para não se comparar. Completamente. Com esse lance de rede social hoje em dia, parece que é fácil botar uma barriga trincada, botar um shape e tal. Porque as pessoas... nunca vi tanta gente malhada. Porque as pessoas aparecem ali, né? E assim, a pessoa do lado de cá fica... Tá, como é que faz para poder fazer isso? Aí, às vezes, a pessoa demonstra ali ou ensina uma parte do que ela faz. É verdade. Ou, às vezes, até ela esconde que ela toma algumas coisas para poder conseguir se manter naquela rotina. Porque, às vezes, é preciso de estimulantes para a pessoa continuar
performando. Às vezes é preciso de inibidores de apetite para a pessoa conseguir comer tão pouco. E aí, quando a pessoa que está cá não sabe disso, ela vai achar o quê? Ela vai achar, eu nasci com algum defeito. Como é que é essa pessoa que tem esse corpo ela lindo, vai se frustrar, né? ela só não come consegue. isso. Eu, quando só como isso, eu me sinto assim. Por quê? Porque, na verdade, ela não sabe que tem um remédio que ajuda nisso, ou que tem... ou às vezes um corpo diferente, uma relação diferente com a comida, né? Então, o que eu recomendo para as pessoas? Que elas se comparem com elas mesmas, né? E que elas busquem não só perder peso, mas não fala assim, eu perdi tantos quilos, mas o que você ganhou? O que você ganhou, né? O que você ganhou com essa mudança de estilo de vida? Exatamente. O que você ganhou? Não é sobre perder peso, é sobre o que eu vou ganhar nessa Perder não é nem uma palavra mudança. Boa, né? É bom assim, eliminou. Não, você acredita que até a gente com um trabalho de mentoria, de coach, essas coisas, não é usar o negativo, você tem que usar as palavras certas, né? Então, de fato, na verdade, é o que você ganha. Né? Você, de fato, vai eliminar aquela gordura. Mas para você chegar nesse peso aqui que você quer... Né? O que você vai ter que fazer para chegar nesse peso e o que você vai ganhar estando aqui? Quem você quer se Entende? tornar, né? Quem você quer se tornar, essa é a pergunta certa. Né? Porque quando você sabe quem você quer se tornar, aí você vai buscar esses recursos, né? Internos, externos, e você vai fazer todo um trabalho, né? Que não é único, né, para eu poder chegar naquilo que você quer. Então, o meu mercado vai ser diferente, eu vou buscar uma pessoa, talvez um terapeuta se eu preciso, eu vou buscar uma nutricionista. Né? Outros ambientes. Exatamente, eu vou buscar academia, eu vou procurar ter amigos, que ainda tem isso, a influência do ambiente, né? Amigos que você tá ali num projeto de vida e amigos que estão te levando para o outro, te sabotando. O que não lhe suga, o que não lhe... Pois é, ainda tem isso, né? Aquele meio ali que não sai, né? Então, até que são decisões, né? Acima de tudo, são decisões que a gente tem que tomar e entender que a saúde está muito ligada a alimento, mas também está muito ligada a como eu vou envelhecer. Eu me preocupo muito com isso, né? Porque eu não tô mais nenhuma adolescentezinha, garotinha. Mas todo mundo quer durar, né? Durar com qualidade. Mas né? mais do que isso, sabe? Não é sobre idade, tá? Eu trago muito esse conceito que não é sobre quantos anos eu quero chegar, mas qualidade de como eu quero chegar lá. Eu sou uma mulher que eu sempre fui muito independente, eu sempre, sabe, eu gosto de ser ativa, eu sou enérgica. Imagina perder a minha energia e Deus me livre, como eu tenho na minha família, sei lá, ficar em cima da cama dependente. Tudo consequências de atitudes que eu hoje, nesse momento, né, eu não tive, né, ou de comer mal, né, de não ligar para aquela diabetes que estava chegando, de comer aquela qualidade doce. Então a gente tem que aprender a dizer não. Infelizmente, né? Não é só uma questão de seguir. Eu não estou falando. Isso vai além das dietas, né? Que a gente vê ali da moda. Isso vai, sim, na questão da consciência de saúde. Eu tô batendo direto nisso, né? Já viu, né? Não, mas saúde, questão de saúde. Isso é o principal, né? Para toda escolha na vida, há uma renúncia. E a gente precisa tá bem consigo mesmo, né? Quando a gente não tá bem com a gente não tá bem com ninguém, com nada. Tudo fica chato, todo mundo fica... né? E a vida é muito mais gostosa quando você tem esse despertar do prazer sobre você, sobre o que você faz, sobre o que você quer, né? E é legal porque você se estimula a chegar lá. É como se você... tipo assim, tudo é possível. É como se você olhasse a vida com uma lente mais colorida, mais diferente, sabe? Do que aquilo lá que você trouxe. Quando a pessoa não tá bem com ela e tal, ela enxerga tudo cinza mesmo, entende? Eu acho que tem muita gente que precisa se redescobrir, precisa se reinventar e fazer, de repente, coisas que estão aí guardadas, né? Projetos. Porque tem muita gente que tá vivendo para agradar o outro ou para poder, né, se colocando no lugar que não é dela. Exatamente. E aí, assim, não tem dieta, não tem suplemento, não tem nada que vá trazer para você esse bem-estar, porque, na verdade, a gente precisa estar também equilibrado nesse sentido aí, né? Com certeza. Na vida profissional, na vida pessoal, né? No relacionamento. Às vezes antes só do que mal acompanhado, né? Não, e às vezes até a pessoa chega nesse projeto que ela quer, que ela visualizou que outra pessoa chegou. Mas chega lá, ela não tem muito sentido, porque não é sobre isso. Sabe? É sobre a sensação e a essência do ser daquele momento, né? Sim. Então é bem diferente. Perfeito. Pô, Daniel, muito bom. Daria pra falar horas aqui, né? A gente, muito legal, assim, que a gente conversou. Quero saber de você o que é uma vida em equilíbrio, né?
que você traz aí dentro da sua experiência, seu estilo de vida? Vou tentar resumir, né? Uma vida em equilíbrio, para mim, é uma vida ao redor da minha família, né? Num lar com muito amor, com muita alegria, né? É importante a gente tentar trazer essa alegria para dentro de casa, né? Contato com os bichos também, né? Eu gosto muito de estar ali com os cavalos, com os cachorros. Lá em casa tem uma bicharada, tem gato agora também. De estar mais no meu cantinho ali, mais sossegado, né? Menos barulho, menos gente e mais atenção, mais presença, mais união. E é isso, a vida passa muito rápido, né? A gente é verdade. Às vezes faz assim, vários planos e perde um tempão fazendo um monte de coisa. E aí quando às vezes chega a hora de fazer, né? Enfim, já não tem muito o que se aproveitar. Então é isso, eu acho que a vida é feita de pequenos momentos mesmo. Todo dia, no final do dia, paro e agradeço. Pô, hoje foi tão bom, aconteceu tal coisa, almocei com meu filho e tal. Porque se a gente não comemorar esses pequenos momentos, a gente sempre fica esperando uma verdade. coisa, né? Então, acho que o equilíbrio é isso, é a gente valorizar as coisas que a gente tem, né? Cada um se diverte com o que tem, né? E aprender a fazer isso de uma forma em harmonia com as pessoas, com a natureza, né? É isso aí. De boa. Muito bom. E como é que... Fala também, né? Seu Instagram, com certeza, você é muito conhecido, mas é legal você deixar sua página, falar do seu YouTube. Eu tenho uma presença hoje grande nas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, que é meu nome lá, você coloca lá, Daniel Cady, C-A-D-Y. Tem o Instagram também, que já é o que mais tem mais tempo. Tô também no TikTok, tô em todas aí. Você ainda tá com podcast? Eu tô fazendo agora em temporadas, né? Ah, fiz 2 anos seguidos, aí vou retornar agora no início do ano. Vou fazer temporadas, porque precisei também dar uma... às vezes é necessário. Precisei também dar uma segurada, porque estava num ritmo, irmã, muito intenso. E aí, nessa busca do equilíbrio, alguma coisa eu tive que renunciar, tá vendo? né? Mas é isso mesmo, tem horas para ter equilíbrio, tem que renunciar a alguma coisa, faz parte. Eu estava numa velocidade muito, muito rápida. Mas assim, continuo com o projeto e já tem uma lista de convidados. Vai ser em São Paulo, vou fazer uma temporada lá. E é isso, estou sempre tentando trazer compartilhar um pouco das minhas vivências, do meu conhecimento. Meu trabalho é esse aí, é trabalhar com saúde, com bem-estar e tentando também aprender, né? Aprender e ter essa coerência do que eu falo, do que eu pratico e que é as coisas que eu acredito. Bacana. Bom, é muito bom. Eu fico muito feliz, né, de novo, em ter recebido você. Obrigado pelo convite. Sucesso, né? Continue fazendo esse trabalho maravilhoso de levar aí essa palavra do que é ter saúde, do que é, de fato, as pessoas se nutrirem, né? Que é bem importante. É isso aí. Obrigado e conte comigo sempre aí, se precisar. Obrigada, tá? Valeu, pessoal. Gente, é isso, hein? Que podcast, hein? Muito bom. E aí você vê, né? Que ele foi além da nutrição. A gente foi além da nutrição da comida. Fomos na nutrição da alma, na nutrição da essência, de olhar para você e muito mais. Assim, é um podcast, sem dúvida, interessante para você compartilhar com mais pessoas, né? Para você também ver de novo se houver necessidade. Então deixa aqui seu like. Quero também que você me siga nas redes sociais, Andréa Cunha Oficial, que lá também eu trago muita informação interessante, mostro um pouco do meu estilo de vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, tá? E eu fico aqui e espero você no próximo episódio. Grande beijo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.